eu preciso pedir desculpa. Já em vídeos passados eu disse que devíamos escrever todos os dias, mesmo cansados, mesmo depois de um dia enorme de trabalho, que pelo menos tentarmos escrever uma frase, que isso ia ser ótimo e que uma frase ia levar a muito mais frases depois. Eu já disse isso em vários vídeos, já disse que isso era a melhor maneira de tu terminares o teu livro e não significa que estejas exatamente errado, isso também acontece, mas a verdade é que nem sempre estamos ok para escrever. Às vezes estamos mesmo mal e a única coisa que nos apetece é ir refrescar a cabeça com outra coisa qualquer e não estar a escrever. E provavelmente se tu fores escrever enquanto tu estiveres nessa fase, vais começar a associar a escrita a um trabalho ou a uma coisa que tu não queres fazer. Vais começar a perder o gosto por isso. Este vídeo é exatamente para falar sobre o problema de escrever todos os dias. E se tu tens alguma opinião sobre isso, eu gostava mesmo que tu escrevesses nos comentários, porque eu queria também saber o teu lado. E se tu não me conheces, prazer, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e de fantasia dark, e o meu intuito com este canal é ajudar todos os escritores a conseguirem terminar e publicar o seu livro. E é por isso mesmo que eu tenho de gravar este vídeo. Eu já vi em muitos sítios que a melhor coisa que tu podes fazer para conseguir terminar o teu livro é escrever todos os dias. Independentemente daquilo que tu faças para viver, é escrever todos os dias. E isso não é necessariamente verdade. E eu falo por mim. Eu tive uma fase em que sim, eu escrevia todos os dias, isso ajudou-me imenso e foi nessa altura exatamente que eu gravei aqueles vídeos. Mas neste momento eu não consigo fazer isso. E eu estou a falar aqui um bocadinho de mim, mas eu acho que é bom para tu também conseguires perceber este meu lado e ver se isto faz sentido para ti. Então este vídeo é um bocado mais um desabafo, é também um bocadinho um vídeo mais de falar contigo. Eu não sei se este tipo de vídeos assim é fixe, mas por favor diz-me se gostas deste tipo de vídeos assim, se eu devo fazer mais disto ou não. Eu neste momento eu tenho um trabalho das 10 às 19 e eu tento acordar todos os dias por volta das 6 da manhã, o que não acontece na maior parte das vezes, eu vou ser honesto. Muitas vezes eu acordo às 7 da manhã e é por volta dessa hora que eu começo a fazer as minhas coisas. Eu começo a tentar escrever alguma coisa, tentar pensar o que é que eu vou fazer para o YouTube, para tu conseguir estar a ver este vídeo. Depois por volta das 8h30 eu faço o meu pequeno almoço. Se não tiver o almoço feito, eu preparo o meu almoço e depois eu saio para trabalhar. Enquanto eu estou a ir para o trabalho é a altura que eu tenho para estar a ler aquilo que eu quero. Neste momento eu estou a ler o Onyx Storm da saga Imperium. Já agora é brutal, portanto se vocês não leram ainda a Quarta Asa e por aí fora, leiam porque está mesmo muito fixe, da Rebeca Yarros. Portanto a única altura do dia que eu tenho para ler é o caminho para lá e o caminho para cá. Eu chego a casa por volta das 19h30, às vezes chego por volta das 8 horas, depende. Janto, mas eu depois disso eu já não tenho grande força para fazer seja o que for. Portanto muitas vezes eu já nem consigo estar a escrever, não consigo estar a ser produtivo. A questão é que se tu tentas ser produtivo todos os dias, tu vais deixar de o ser, porque tu precisas de arranjar tempo para ti. Eu neste momento estou a ficar um bocado estressado com as cenas, porque eu sinto que estou a ter pouco tempo para mim, pouco tempo para ser eu mesmo, pouco tempo para poder, sei lá, ligar um bocadinho a PlayStation, jogar seja o que for. Às vezes eu encontro esse tempo quando estou a escrever, mas quando tu estás na parte de rever o teu livro, é uma coisa completamente diferente. Na parte de escrever, eu encontrei muitas vezes uma fuga. Para mim era quase como se eu estivesse a entrar num outro mundo e a descobrir o que é que está a acontecer. E isso para mim já é fascinante. Era por isso que eu conseguia escrever todos os dias. Mas na parte da revisão é completamente diferente. Tu estás a ler uma coisa que tu já sabes o que é que aconteceu e eu sou daquelas pessoas que não consegue ver um filme duas vezes porque eu já sei o que é que vai acontecer, eu já sei o que é que aprendi com aquele filme, então eu não consigo estar outra vez a ver aquilo. Não sei, eu começo a achar aborrecido. Portanto, isso está a acontecer agora com o meu livro. A parte da revisão está a ser aborrecida, está a ser chata. É quase como se fosse um trabalho. Ou melhor, um segundo trabalho. O que eu acho que é muito importante, tu que queres publicar um livro, teres em mente é, não há problema se tu não escreveres todos os dias ou se não tiveres todos os dias de volta do teu livro. O problema é se tu desistires do teu livro. Se tu colocares o projeto dentro da gaveta e passares para outro, porque o que é que vai acontecer se tu passares para outro? Tu vais sentir
sentir-te bem porque finalmente estás a escrever outra história, tu estás a entrar num outro mundo, tu vais sentir exatamente aquilo que eu te estava a falar antes. Mas depois, quando chegar à parte da revisão, vais sentir exatamente a mesma coisa. Portanto, não desistas, continua a fazer exatamente aquilo que tu estás a fazer. Se hoje não consegues editar, seja por que razão for, não precisas de o fazer, fazes amanhã ou depois de amanhã, desde que não deixes passar muito tempo. É bom se tu conseguires criar horários e tentares seguir mais ou menos esses horários. Não precisa de ser todos os dias, mas precisas é de não abandonar o teu projeto. Às vezes tu até podes estar a escrever o teu livro e sentires um bloqueio criativo e então ficares muito tempo sem escrever. Isso também não é saudável, também não é fixe para quem está a escrever um livro, mas muitas vezes tu podes estar, sei lá, a dar um passeio na natureza, podes estar a tomar um banho e podes estar a pensar na tua história. Tenta não estar a fazer nada além disso. Ou seja, tenta não estar a ouvir uma música, tenta não estar a ouvir um podcast, tenta simplesmente ser tu e os teus pensamentos. Se estás a andar na natureza, tenta andar sozinho, estares a ouvir aquilo que tu estás a pensar, mas dirigires os teus pensamentos para o teu livro. É nessas alturas que tu vais desbloquear essa parte do bloqueio criativo. Tu vais ter a ideia, não precisas de escrever logo, não precisas de ir a correr para casa escrever, mas é bom apontar no telemóvel para não te esqueceres. Isso também acontece muito na parte da revisão. Tu estás a rever o livro e percebes que há ali um furo na narrativa, um furo de enredo, não é? E não consegues arranjar uma maneira para resolver isso, não sabes o que é que tu podes fazer para juntar as peças e fazer com que isso faça sentido. E às vezes é nessa mesma altura que muitos escritores abandonam o projeto porque deixam isso para o dia a seguir e depois no dia a seguir estão cansados, não pegam no projeto e deixam para o outro a seguir e nunca pensam no assunto e às vezes é mais esse o problema. Tu não precisas de estar sempre a pegar naquilo, mas tira um tempinho para ti, tira um tempinho para seres tu próprio, para nem que seja para ir jogar, seja o que for, ou simplesmente, lá está, como eu disse há pouco, dares um passeio na natureza e tentares pensar um bocadinho no teu livro. Acredita em mim quando eu te digo que isso vai te ajudar imenso. Eu ainda estava naquela altura em que eu estava a tentar escrever todos os dias e eu dei por mim numa espécie de burnout de escrita, se bem que não é um burnout, porque um burnout é uma coisa muito complicada. Simplesmente estava-me a sentir cada vez mais saturado do livro e eu cheguei ao ponto de pensar que talvez não fizesse sentido lançar o livro. E foi exatamente nessa altura que eu deixei o projeto um bocadinho de lado durante mais ou menos uma semana, 2 talvez, eu sinceramente não me lembro, mas isso também me fez bem e fez-me pensar sobre isso. É por isso que eu estou a fazer este vídeo. Eu acho que sinceramente muitos escritores iniciantes acabam por ficar exaustos porque transformam a escrita numa obrigação. E uma coisa é quando tu não tens outro trabalho, não é? Uma coisa é quando tu já vives da escrita ou vives de uma coisa passiva. Isso acontece com muitas pessoas, mas nem toda a gente tem as mesmas 24 horas. Se tu trabalhas num full-time, obviamente, enquanto tu estás lá, tu não podes estar a trabalhar no teu livro. Tu até podes pensar, dependendo do teu trabalho, podes vir a ter ideias, dependendo do teu trabalho até podes tentar anotar essas ideias, e isso já é uma ajuda imensa, mas nem toda a gente tem a mesma sorte, nem toda a gente consegue separar um bocadinho do dia do seu trabalho para pensar no seu livro. Portanto, nem toda a gente tem as mesmas 24 horas, mesmo quem sai do trabalho e chega à casa, às vezes essa pessoa tem 1 ou 2 filhos, ou muitas coisas para tratar, ou 2 trabalhos, portanto, nem toda a gente tem as mesmas 24 horas. Aquilo que eu quero que tu penses é não fiques frustrado ou frustrada se não conseguires escrever todos os dias. Se tu pensares, ok, eu vou pelo menos escrever 10 minutos porque eu tenho este tempinho e eu vou usar este tempo para escrever e depois acabares por não conseguir escrever nada ou dás por ti e passaste esse tempo a falar com alguém e o grande problema disso é que, pelo menos comigo aconteceu-me, eu começo-me a cobrar demasiado. Eu começo a pensar que eu não sou digno disso, que não é fixe eu estar a fazer isso, que eu devia ser melhor, que devia lutar mais e isso é muito mau. Isso destrói uma pessoa e é exatamente isso que eu quero que tu tenhas em mente. Já é muito bom tu estares a escrever um livro, já é muito bom tu estares a ter essas ideias e estares a trabalhar nisso. Pensa todos os dias nas coisas boas que aconteceram nesse dia, até para não te ires abaixo, porque eu sei que há muitas coisas que são emocionalmente super esgotantes e principalmente escrever um livro exige muito da tua capacidade emocional, sei lá, para pôres aquilo a andar, não é? Porque é um trabalho muito criativo. Portanto, lá está, se tu não consegues
escrever todos os dias, pensa pelo menos quando é que tu podes escrever. Qual é que é aquela altura da semana, sei lá, se tu só puderes escrever num dia da semana, tira esse dia para escreveres, se puderes fazê-lo, não é? Ou pelo menos 2 horas desse dia para escreveres, para dedicares essa parte só para ti. Tenta criar um plano. É basicamente isso que eu quero fazer. Cria um plano, mas não te forces a seguir esse plano exatamente à risca. Obviamente nós temos de ter consistência, obviamente nós temos de seguir um plano que nós traçamos, mas isso também é um bocadinho de tentativa e erro. Se tu decidires que vais escrever um bocadinho todos os dias e depois tu vês que na verdade isso não funciona, então não vale a pena tentares continuar a mesma coisa. Lá está, se tu não estás a conseguir, não alteres a meta, altera o processo. Portanto, não estás a conseguir escrever todos os dias, tenta escrever dia sim, dia não. Se não estás a conseguir, tenta escrever aquele dia específico da semana ou aqueles dias específicos da semana. Se tu já tiveste alguma atividade, por exemplo, natação, judo, karaté ou seja o que for, tu sabes, provavelmente tu não vais a esse sítio todos os dias, não é? Então porquê que tu tens de escrever todos os dias? Quando tu estavas na escola também não tinhas aquela disciplina específica todos os dias, não é? Então porquê que a escrita tem de ser diferente? Percebes onde é que eu quero chegar? Mas a sério, eu gostava mesmo de saber a tua opinião, gostava de saber se tu também estás a passar por isto ou se passaste por isto, se isto é um dos motivos para ainda não teres lançado o teu livro e se tu gostaste, deixa um like, subscreve, isso já me ajuda imenso. E de resto, resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.